Glória a Deus. Veio à mente agora o título de um filme, Manhã Gloriosa. Manhã Gloriosa é aquela que a gente tem na presença de Deus, não é? A presença de Deus, a todo momento se torna especial e precioso. Eu quero compartilhar com você uma palavra. Eu sei que muitos irmãos têm acompanhado os devocionais que nós temos enviado todos os dias. Os irmãos têm acompanhado? Quem tem acompanhado, diga amém. Amém. Levanta a mão aí para ver se você está recebendo. Meu Deus do céu, é só vocês mesmo estão recebendo? Levanta a mão aí, fica com a mão levantada. Deixa eu ver quem recebeu os devocionais. É mesmo, o restante não recebeu. Levanta a mão quem não recebeu, deixa eu ver, vai. Fica mais fácil. E você que não fez nada, assim, tipo, você não tem o WhatsApp, né? É isso. A gente pode tentar um jeito de mandar por e-mail também. Mas nós temos compartilhado sobre o tema que temos orado e jejuado. Uma comunidade de discípulos de Jerusalém aos confins da terra. A nossa alusão de Jerusalém aos confins da terra fala de uma igreja local que compreende um chamado apostólico que vai além das suas fronteiras locais, vai para a sua cidade, extrapola as fronteiras do seu bairro, vai para a sua cidade, vai para o seu estado, vai para o seu país, vai para outros países, vai para outros continentes. Nós somos chamados para uma obra que transcende aquilo que nós podemos imaginar. Quantos fazem parte de uma obra assim? Digam amém. Esse é o nosso coração como igreja. E essa semana nós compartilhamos um pouco sobre o discipulado e a edificação. Edificação me faz lembrar do curso de maturidade, né? Foi falado aqui, nós entregamos os diplomas para os irmãos que concluíram 3 cursos nos últimos dias aqui na nossa igreja, nas últimas semanas. E na terça-feira que vem a gente começa o curso de maturidade no Espírito, modelo novo. Então, dia 11/6, terça-feira que vem, diga comigo, terça que vem. Também conhecido como depois de amanhã, não é isso? Depois de amanhã, dia 11/6, às 20 horas, nós iniciaremos aqui o novo curso de maturidade no Espírito. Alguns irmãos já se inscreveram, tanto aqui quanto lá em Arthur Alvim. Eu acho que eu vi o André em algum lugar lá na galeria, né? Levanta a mão aí, André. Glória a Deus. O André é o nosso obreiro lá em Arthur Alvim, o líder da igreja lá. É uma bênção estar com você aqui nessa manhã. E nós vamos começar lá também. E vamos avançar, vamos crescer como igreja. Os irmãos lá em Indaiatuba já estão fazendo, já estão participando. Eu compartilhei essa semana com o Bauer e a Flávia. Eles estavam falando que tem sido uma grande bênção na vida da igreja, uma igreja bebê ainda. É muito lindo ver uma igreja bebê nascendo. Bebê, às vezes, nos dá um trabalho que outros não dão, né? Não dá o trabalho que o adolescente dá, mas o adolescente também dá uns trabalhos que o bebê não dá, que eu vou dizer para você, viu? Mas, enfim... Então, cada um dá o seu trabalho em tempo oportuno. Mas o trabalho do bebê é tão gostoso, porque o bebê você pega ele no colo, você conduz, ele te escuta bastante. Na verdade, às vezes ele não tem nem força para ir para outro rumo, ele vai naquele que você está dando, porque ele não consegue nem andar ainda, não está nem engatinhando, mas daqui a pouco ele começa a dar os primeiros passos, porque ele olha para os mais maduros, e daqui a pouco ele está caminhando sozinho, aprendendo e crescendo. E nós já temos visto a igreja que é nascente lá, em Indaiatuba, ganhar características, forma de igreja, e nós cremos que é uma obra prevalecente do Senhor para nós naquela cidade. Amém? Então eu louvo a Deus porque a edificação está sendo feita, e nós cremos que a edificação na vida da igreja, ela se dá pela palavra ministrada, compartilhada, o Logos compartilhado, tornando-se rema na alma de cada um de nós, vindo para o Espírito, transformando, né, as nossas atitudes exterior, mas isso se dá também num relacionamento genuíno de discipulado, onde nós cumprimos um propósito uns na vida dos outros. E aí você pode pensar assim, mas pastor, não é Deus quem faz a obra, e pela palavra, pelo Espírito faz a obra e não precisa ter atuação humana nenhuma? Na verdade, a atuação humana é como cooperador. O Espírito move na vida da igreja através da cooperação dos construtores, dos operadores de colher de pedreiro, enxada, prumo, régua, trena e por aí vai. Nós somos cooperadores no reino. Quantos aqui são cooperadores no reino? Digam amém. Nós cooperamos com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dono da obra, que é aquele
quem é o fundamento sobre o qual construímos, e a Trindade, desde a eternidade, fez o planejamento, a planta está pronta, o projeto está pronto, o alcance do projeto está pronto, nós ainda não sabemos toda a história até o final, mas servimos um Deus, como diz lá em Isaías 46, 10, que sabe o fim desde o princípio, portanto, nós caminhamos nesta palavra. Deus sabe o final das coisas antes mesmo delas se iniciarem. Nós, muitas vezes, estamos no meio do processo, mas não enxergamos o final. Mas, como cooperadores no reino, edificamos o reino. Portanto, a obra de Deus, ela é feita baseada numa palavra que nós recebemos, mas também na edificação mútua da igreja. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a versículo 13, diz assim a Bíblia: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a mostrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Nós vemos nesse texto precioso o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Coríntios sobre a edificação da vida da igreja. Nós vemos nesse texto algumas lições muito preciosas para nós como igreja e cooperadores da edificação da obra de Deus. Somos uma construção ativa. Nós somos pedras vivas, como disse Pedro, lá na sua carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Nós somos pedras vivas. Somos aqueles que fazem parte da edificação, mas que também trabalhamos para edificar. Esse é o nosso chamado. Nós não fomos chamados como pedras inanimadas. As construções civis ao redor, na face da terra, quando você vê uma obra sendo levantada, você vê que todo o material ele é inanimado, ele não tem expressão, ele só é utilizado para um fim. Nós também somos utilizados para um fim no reino de Deus. Essa é a única semelhança que temos como uma edificação natural. Mas nós, além de usados e utilizados para um fim, um propósito específico, alguns são colunas, outros fazem parte da parede, outros estão no telhado, outros são porta, outros são algum adereço, outros fazem parte da energia elétrica. Tem uns aí que fazem parte da eletricidade, né? Outros são a estrutura do prédio. Cada um de nós temos uma parte na construção. E a Bíblia fala que nós um dia estaremos, o Senhor habitará completamente numa Jerusalém celestial. E nós somos a composição dessa Jerusalém. Muito interessante que lá em Apocalipse você vê a Bíblia falando que como um cubo descia a Nova Jerusalém do céu, né? E esse cubo aponta para nós, como igreja, que vai conter plenamente a presença de Deus, a glória de Deus. Então o propósito da edificação na terra é que o Espírito Santo possa nos transbordar e a igreja venha a ser cheia, mas nós somos ativos nisso, fazemos parte disso, nos envolvemos em cada detalhe, e a Bíblia diz que como seres não inanimados, mas aqueles que são participantes da edificação, cada um veja como edifica. Essa é a exortação do apóstolo Paulo. Cada um veja como edifica. Repita comigo essa frase: cada um veja como edifica. É muito importante. Nós lançamos o fundamento, não lançamos outro fundamento além daquele que já foi lançado, que é Cristo Jesus. Ele diz isso com muita clareza, que aquilo que está fora do Senhor é considerado uma obra morta. Aquilo que é construído fora do Senhor não vai nem ter a chance de ser provado. Uma obra construída fora do fundamento correto, que é Cristo Jesus, não vai nem ser provada. Ela já está reprovada de antemão. Mas uma obra construída sobre o alicerce, que é Jesus, e nós, a igreja, construímos uma obra sobre o fundamento correto, que é Jesus, ela pode ser provada. E sobre o fundamento pode ser construído ouro, prata, pedras preciosas, mas também, como diz a Bíblia, nós acabamos de ler, madeira, palha e feno. E eu, nessa semana, nos capítulos que nós compartilhamos a cada dia com os irmãos, não fui eu que escrevi todos os devocionais. A propósito, irmãos, eu tenho compartilhado isso. A maior parte desses devocionais eu tenho mesmo escrito, naquilo que eu tenho meditado na palavra sobre o assunto.
Então você perdoe qualquer falha assim maior. Eu não sou escritor, estou muito longe de ser escritor. Eu só estou compartilhando aquilo que está no coração, de fato, e espero que esteja surtindo um efeito na sua vida de transformação também interior. Eu espero mesmo que você esteja recebendo, lendo e comendo da parte de Deus aquilo que você tem recebido. Essa semana aqui nós tivemos acho que 3 ou 4 capítulos, que não foi eu que escrevi, foi o Danilo e o Eduardo. Então vocês vão perceber claramente, né, que está melhor, que tem mais desenvolvimento. Então, eu não vou nem dizer qual é, mas você já vai saber. Mas lealdade e honra é um deles. Eu estava pensando sobre isso quando eu compartilhava. Eles têm sido cooperadores do reino de Deus na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida desses 2 homens, que um dia eu vi garotos, mas que têm crescido e amadurecido. E eu estava pensando, Senhor, qual é o caminho para nós edificarmos uma obra aprovada? Porque seguramente uma obra aprovada ela é construída com o material correto, em tempo oportuno e da forma correta. E a Bíblia está chamando isso aqui de ouro, prata e pedras preciosas. Repita essas 3 palavras comigo. Ouro, prata e pedras preciosas. Por que a Bíblia está chamando uma obra aprovada de ouro, prata e pedra preciosa? Porque ouro, prata e pedra preciosa não queima com o fogo, não é destruído como é queimado o feno, a palha e a madeira. Se você passar fogo em feno, palha e madeira, não vai demorar muito, a madeira até dura um pouquinho mais, mas não demora muito e vira cinza, não é isso? Mas quando você, por exemplo, queima o fogo, eu nem sei quantos graus é necessário para se purificar o fogo, mas um dos processos utilizados para o ouro se tornar cada vez mais puro é passar ele pelo fogo. Você queima o ouro, você bota ele submetido a temperaturas extremas, e aí o ouro ele derrete, e a impureza sai e separa o ouro daquilo que não presta. Separa o ouro da sujeira, do mineral desprezável. Então é interessante que o fogo, quando ele passa por uma obra aprovada diante de Deus, ele só torna a obra mais pura. Ela fica com mais valor. Quando uma obra aprovada pelo fogo, ela é aprovada, ela ganha valor. Quando uma obra não é aprovada pelo fogo, ela é destruída. Por isso que eu não tenho temor do fogo. Há um comentário e um estudo, uma linha teológica até, que fala sobre isso, que o próprio Espírito Santo dentro de nós é o fogo, né? Que a presença de Deus, como a gente vê em Atos, a Bíblia fala sobre isso, é um fogo. E esse fogo em nós não nos consome, não nos destrói, por causa da presença de Deus que é em nós. Mas quando nós vemos o fogo diante de coisas imorais, imundas, de obras que são carnais e naturais e focadas no homem ou no mal, essas obras são destruídas pelo fogo. E haverá um dia em que, no juízo, diante de Deus, nós prestaremos conta de toda a obra que foi feita, e o Senhor vai provar toda a obra, e nós teremos ou não, né? A sequência do texto aqui, você vai ver a obra que for aprovada. Essa receberá do Senhor o quê? Quem sabe? Ninguém sabe. Galardão. Galardão é recompensa. Logo, eu fico pensando o tempo todo, Senhor, a obra que eu tenho feito, a obra que eu tenho executado, ela é ouro, prata, ou pedras preciosas, ou palha, feno e madeira. E eu tenho certeza que nós construímos algo que tem valor para Deus, quando existe lealdade e honra. Diga comigo, lealdade e honra. Então, lealdade e honra é algo que é um princípio fundamental para que nós possamos fazer algo de valor no reino de Deus. Edificamos algo de valor no reino de Deus quando vivemos lealdade e honra. O que é lealdade e honra? 2 Samuel 9:1 diz assim: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Minha amizade com Jonatas. Davi, nesse momento, já era morto Saul, já era morto Jonatas, já eram mortos Absalão, muita gente tinha morrido aqui. Davi assumiu o reino de Israel e ele toma posse da promessa de Deus depois de ter passado bons bocados. A Bíblia fala que desde
A Bíblia fala não, mas a gente olha com clareza, desde que ele foi ungido na casa do seu pai Jessé por Samuel, até assumir o reino, passaram-se aproximadamente 7 anos para que Davi tomasse posse. E ele passou 7 anos de muita dificuldade. Mas nesse tempo, nesses 7 anos, uma das coisas mais preciosas que aconteceram na vida dele foi o relacionamento que ele teve com o Jonatas. E é muito interessante, nós lemos aqui 2 Samuel 9, mas lá em 1 Samuel 23, você vê Jonatas com um coração leal a Davi. Jonatas, ele entregou o reino. Ele podia desejar e almejar ser o rei de Israel. Por quê? Porque Jonatas era filho de Saul. Mas ele entendeu, ele foi sensível, percebeu a vontade de Deus e a unção de Deus na vida de Davi. O que ele fez? Ele não só ajudou Davi a fugir do próprio Saul que queria matá-lo, mas ensinou a Davi estratégias de guerra. Ensinou a Davi, ele deu presentes a Davi, armas que puderam ajudar Davi a se livrar, a fugir, a se esconder. E mesmo assim, Davi em momento nenhum foi desleal com o próprio Saul que queria matá-lo. Mas algo muito superior acontece. Davi lá do alto do trono, ele já era o rei. Ele já estava posicionado numa condição que ele era, digamos, de certa forma, intocável na nação de Israel. Ele era o supermandatário. E a Bíblia fala, existe alguém... Davi pergunta, existe alguém da família de Saul que ainda possa receber favor da minha parte, que eu possa abençoar? E aí Deus alcança um miserável, coxo, com a pé torto, chamado Mefibosete, por causa da lealdade do coração de um homem que recebeu lealdade. Então o que a gente aprende com isso? Que nós edificamos algo precioso no reino de Deus quando agimos com lealdade. Mas o mais precioso, tudo que nós recebemos podemos dar. Davi recebeu lealdade de Jonatas. Ele aprendeu a ser leal com alguém que tinha um reino, que supostamente estava na frente dele para ter o reino, mas ele recebeu gratuitamente a graça e o favor de Deus. E o que ele fez? No momento em que ele pôde, no momento em que ele estava na posição de poder fazer, ele agiu com lealdade diante de uma palavra empenhada e foi leal ao seu falecido amigo. Portanto, lealdade não tem aquela coisa de, sabe a expressão que a gente ouve, de puxa-saco? É uma expressão até chula, né? Me perdoe pela palavra chula aqui. Mas sabe aquela expressão de aquele que puxa o saco do chefe? Não, lealdade. Davi foi leal com o seu alvo de lealdade morto. Porque era algo do coração, era algo real. Que nós possamos edificar a obra de Deus de maneira leal. Que nós possamos checar o nosso coração de lealdade. Você tem recebido de alguém lealdade? Semeie lealdade. Outra palavra preciosa aqui é honra. Em algum momento, na semana passada, eu compartilhei sobre o texto de Filipenses, que fala sobre honra, que significa time, no original, no grego, e a definição é valorização. Algo valioso, precioso, de peso, tal como ouro. Tal como ouro. Honra é ouro. Olha que coisa preciosa. Então, quer edificar uma obra que tem peso e que é aprovada pelo Senhor? Edifique uma obra com honra. Edifique uma obra que honre as pessoas. Honre todos os que vieram antes de você e honre os que estão vindo depois também. Não envergonhe ninguém, não chame a atenção de ninguém no público. Seja amável, cordial com as pessoas. Seja firme quando precisar ser firme. Seja pai, treinador quando precisar ser treinador. Mas manifeste um coração de honra. Mas mais do que tudo, honre aqueles que lançaram fundamentos para que você pudesse viver o que você está vivendo hoje. Honre as sementes lançadas no passado como forma de gratidão pelos frutos que você come hoje. Honre ao Senhor porque Ele tem levantado pessoas antes de você para que você pudesse ter as experiências que você tem hoje. Em Filipenses 2, 3-5, a Bíblia diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um qual é o dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. A primeira palavra que me chama muita atenção no versículo 3 de Filipenses 2 é agindo com humildade. Humildade. Não faça nada por partidarismo e vanglória, mas com humildade considere os outros superior a si mesmo.
A Bíblia está dando nome, alguém considere o pastor, o presbítero, o apóstolo. Não, considere os outros. Você olha para a pessoa que está do teu lado e tem um coração de honra para com essa pessoa. Num ambiente de honra, o Senhor move. Num ambiente de honra, a presença de Deus é manifesta. Num ambiente de honra, você deseja fazer algo para cooperar na edificação do seu irmão. No ambiente de honra, o Espírito Santo tem liberdade para fluir e agir. No ambiente de honra, a glória de Deus ela é manifesta. Isso é ouro puro, é a glória de Deus. Estimar o outro mais do que a si mesmo é honrá-lo. Quando nós estimamos alguém mais do que... Às vezes a gente olha para alguém e fala, não, esse aqui eu sou melhor que ele. Fala ou não fala? Fala. Você lembra que uns dias atrás eu falei assim, que você está constantemente falando com você mesmo? Lembra? E eu tenho certeza que em algum momento você olha para alguém e fala assim, nossa, você viu? Aquele lá é ruim mesmo. Aí você responde para você mesmo, aquele lá realmente é inferior a mim. Aí você fala assim, isso não é assim tanta justiça própria, né? A gente, na verdade, está fazendo uma avaliação concisa e bem razoável dos fatos, né? Não, você tem toda a razão. Aquele ali não merece nem a sua honra, porque fazer o que ele fez... Bom, é verdade, o Senhor conhece o meu coração. Então a gente faz isso toda hora. Não significa que você está falando para as pessoas. Não significa que as pessoas estão ouvindo algo verbalizado, mas isso está no seu coração. O que a Bíblia está dizendo para nós, irmãos? Considere o outro em honra em tudo. Honre. Tenha compaixão. Quando você perceber, porque eu não estou dizendo aqui que não existem níveis, obviamente existem níveis, mas quem presume isso, já começa a descer um degrau na mesma hora que está presumindo. Nós temos que ter um coração de honrar as pessoas, porque quem exalta o humilde é o Senhor, mas Ele também abate o soberbo. Muitas vezes nós estamos sendo abatidos porque o nosso interior não foi transformado. Prefiro os outros em honra. Você percebe como é que edifica algo que é aprovado pelo Senhor? Com lealdade, com honra, você constrói algo, você edifica algo que é aprovado pelo Senhor. Outra coisa que eu quero falar com você, me prender um pouco nisso, é o seu coração. O coração de um discípulo precisa ser guardado. Provérbios 25, me fugiu, eu não anotei esse texto aqui, mas em Provérbios, não, acho que é Provérbios 4, diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, e essa é uma tarefa minha e sua. Eu constantemente oro ao Senhor e peço, Senhor, me ajude a guardar o meu coração. Não ora assim, Senhor, guarda o meu coração. Essa é uma tarefa sua. Diga, é uma tarefa minha. Guarde o seu coração para você ver aonde ele está. Guarde o seu coração para ver quais as motivações que ele tem. Guarde o seu coração para saber de que forma você está edificando aquilo que o Senhor mesmo te deu para edificar. E lá em Mateus capítulo 13, de 1 a 23, a gente vê uma parábola preciosa. Quem sabe a parábola que tem lá? A parábola do parábola do semeador. A parábola do semeador, a Bíblia fala do coração como uma terra, do coração como um receptor, do coração como um receptor de sementes. E aí há alguns tipos de receptores, há alguns tipos de solos que recebem a semente. São eles, à beira do caminho, um solo à beira do caminho, um solo rochoso, um solo com espinhos e um solo bom. O que nós queremos ser? Solo bom. Solo bom. Mas eu queria que você pensasse um pouco sobre um desses solos que são o que nos aflige, que aflige esse tempo, aflige esse momento que nós vivemos como sociedade, como pessoas, como civilização, como humanidade na face da terra. É a preocupação com as coisas do mundo. O versículo bíblico diz o seguinte: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, repita comigo, cuidados do mundo, e a fascinação das riquezas, diga, fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse é o solo aonde houve aparente sucesso na plantação. Esse é o coração onde aparentemente o coração foi ok. Por quê? Porque germinou a semente, cresceu a árvore, deu até galhos e folhas, mas o fruto não vem. Por quê? Porque os espinhos que estão nessa árvore sufocam
a sufocam e a impedem de dar fruto. E o que Jesus está dizendo que são esses espinhos? Jesus ele explica essa parábola. Uma das poucas parábolas explicadas com muita clareza nas Escrituras. Jesus diz a parábola e logo embaixo ele vai e explica cada detalhe. E ele diz o seguinte: esses espinhos são o quê? As preocupações do mundo e Vamos ler. Os cuidados que você tem com o mundo, eu troquei essa palavra, mas eu quero enfatizar a preocupação que você tem com as coisas que estão no mundo, ou seja, com as coisas naturais, e a fascinação pelas riquezas. Nós somos fascinados por riqueza. Nós gostamos de ver coisa boa. Nós queremos andar de carro automático que tem apoio do braço aqui do lado, assim, ó. E que você não tem que ficar aqui o tempo todo, ó. Embreagem. Eu tive oportunidade já de dirigir algumas vezes carro automático, é glória, irmãos, é bênção. Se você não ficar assim, ó, no trânsito, então, de São Paulo, meu Deus. Dá até o quê? Dá até sono, de tão gostoso que é. Tem os carros que são quentinhos. A gente gosta, olha aí a fascinação das riquezas. A gente gosta do resort. O que você prefere, o resort lá em Floripa, de frente para o mar, ou a kitnet do seu vizinho? Aí tem um monte de gente falando, pastor, você está de brincadeira, glória a Deus pelo kitnet. Glória a Deus. Mas as riquezas, as coisas naturais nos fascinam. E é pecado você ter e desfrutar de alguma coisa como essa? Não, não é pecado. Isso só não pode te fascinar. O que é o fascínio? É aquela ambição que te faz passar por cima de qualquer coisa para obter aquilo. Inclusive, abrir mão de edificar uma obra aprovada por Deus, porque está fascinado pelas riquezas. O fascínio pela riqueza te tira completamente do rumo da vontade de Deus. E você perde a direção. Não consegue edificar algo que seja produtivo, algo que tenha valor, algo que tenha peso de ouro. Você está sempre edificando madeira, porque está fascinado com o que não devia estar. Mas não só isso, às vezes a preocupação com as coisas do mundo, está sempre só preocupado com as coisas naturais, materiais. Aí tá preocupado. Tem gente que às vezes não vem no culto porque está preocupado com a violência. Não dá, você sabe como é que é lá a Vila União? Você faz ideia? Nem lá em Arthur Alvim a coisa é tão perigosa que nem aqui em Vila União. Lá em Arthur Alvim é perto do estádio do Corinthians, hein, irmãos? O negócio é violento. Violento no sentido positivo. Eu amo os corintianos, aleluia. Os palmeirenses, os são paulinos e todos eles. Mas tem gente que não vem para a igreja porque está com dor de cabeça. Tem gente que não vem para a igreja porque está frio demais. Tem gente que não vem para a igreja por diversas razões. Eu já ouvi o pastor Jonas dar diversos testemunhos aqui, que há 50 anos atrás, ele mesmo foi um desses, que saía dali do Jardim Primavera, perto de onde ele mora hoje, onde os pais dele moravam, e iam para o Cambuci a pé, não era isso, pastor? Quantos quilômetros dava para ir para a igreja a pé, mais ou menos? Vila Monumento no Cambuci. Eu continuo na mesa que eu não sei onde é a Vila Monumento, mas quantos quilômetros era? Uns 10 quilômetros andando. Topa aí hoje? Nesse friozinho gostoso? 10 quilômetros a pé. Você não caminha isso nem para perder a barriga. Tinha que ter fascinação, pelo menos, pela forma física, né? Mas aonde que está a paixão de alguém que anda 10 quilômetros para cultuar? Não tinha dinheiro. Ok. Não tinha dinheiro, isso pode se tornar o quê? Preocupação com as coisas naturais. Quando não se preocupa com as coisas naturais, não importa se tem ou se não tem dinheiro. O que você quer é edificar algo de valor para Deus. Não importa nada. Não importa nada. Quando está começando a importar alguma coisa, tem espinho, vai sufocar e não vai ter fruto. É isso que está dizendo a parábola. Quando tem alguma coisa que está importando mais do que o propósito principal das coisas, certamente aquilo que você deseja em termos de fruto não virá. Mas quando você abre mão de ser fascinado pelas riquezas e de se preocupar demais com as coisas naturais, os espinhos, eles não existem. Isso é espinho. Se você quiser analisar como é que está a árvore, se você olha para você e fala, não tem fruto, parece que as coisas não estão andando, parece que as coisas não estão fluindo como deveria. Talvez existem espinhos sufocando o fruto da árvore. Avalie isso com você. Avalie isso no seu coração. Cada um cuide
para que não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Cuide dos interesses dos outros também. Esteja preocupado para edificar. Você sabe que muitas vezes a gente olha para a palavra de Deus e fala assim, esse padrão aqui é elevado demais para mim, eu não consigo, não posso, não tem como. Ou melhor, você fala assim, quem é que vai cuidar da minha família? Quem é que vai guardar dinheiro para quando eu tiver filhos, botar eles na faculdade e eles terem um futuro brilhante? Sou eu, então eu vou trabalhar. Eu lembro, eu passei quase 1 ano e meio da minha vida, já era casado, começou antes de casar e depois que eu casei. Eu trabalhava demais, eu saía do culto e ia trabalhar. Saía do trabalho e vinha para o culto, às vezes. Eu já cheguei a virar 48, acho que o meu recorde foram 49 horas sentado na cadeira trabalhando. Imagina o que é isso? Já fiz isso. Tudo bem que eu não ficava lá o tempo todo. De vez em quando eu ia no banheiro, tal, a comida vinha na minha mesa, eu comia na minha mesa. Eu estava ali focado. 40, sem contar as 36, foram várias. 24, então está aqui minha esposa, que não me deixa mentir. E quando eu estava em casa, que terminava o Fantástico, alguém ligava o telefone, e eu falava, meu Deus, tocou, lascou. E eu desligava meu celular, mas eles tinham da minha casa. Aí eles, 11h10, 11h15. Aí eu, Rodrigo, estamos com um problema no sistema do Bradesco. Aí eu olhava e falava, amor, boa noite. Ela acordava de manhã, eu estava lá no computador, ela ia fazer o almoço, eu estava no computador, as crianças iam para a escola, voltavam, e eu estava lá no computador. Aí às vezes eu falava, agora eu vou ter que ir lá no cliente voltar. Eu fiquei pensando, e era como se eu sentisse que a minha vida estava indo pelo ralo. Eu era muito bem recompensado por aquilo. Eu reconheço, bastante bem recompensado. Mas chegou um momento que eu era tão distante do propósito de Deus que aquilo começou a causar um buraco enorme dentro de mim. Eram espinhos sufocando o verdadeiro significado da minha vida. Todos nós passamos por isso. Todos nós somos tentados por isso. Todos nós temos espinhos na nossa vida. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso. Edificamos uma obra de valor. Quando nós passamos a guardar o nosso coração. Considere o seu coração. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso. Isso em algum momento pode ser necessário na sua vida. Mas guarda o teu coração. Para que ninguém tome aquilo que o Senhor já tem preparado para você. Amém? Às vezes você acha que você é incapaz. Você não pode. A obra de Deus é muito, muito além do que você pode fazer, pode servir, consegue fazer. Satanás está constantemente tentando te levar a acreditar em algumas mentiras. E uma delas é essa. Porque ele sabe que você pode causar um grande impacto na sociedade, na vida da igreja, quando você se dispõe a servir e fazer uma obra que é ouro, prata e pedras preciosas. O discipulado é um caminho excelente para que você edifique e aplique esses princípios. Mas como é que faz discipulado se só trabalha? Como é que faz discipulado se vai viajar para a praia, para o resort que você gosta, todo final de semana? Não vai. Não consegue. As fascinações do mundo, as fascinações pelas riquezas e a vida preocupado com as coisas do mundo te impedem muito. Pastor, o que eu faço? Dou um chute em tudo? Não, tem equilíbrio na vida. É possível viver uma vida equilibrada e frutificar para o Senhor. Nós estamos no mundo, mas para fazer a diferença, o mundo olha para nós e fala, uau, está ali um cara que faz a diferença. Ele é próspero, o carro dele é até automático. Mas ele tem disposição de pegar todo mundo e pôr no carro dele. De que tem encontro de kids, o carro dele vai um monte de criança. Se tiver algum agente de trânsito que não me escute, ele põe umas 11 no carro dele e vai. E os anjos vão guardando todo mundo. Coração aberto para fazer aquilo que Deus tem te dado para o reino. Você quer ver quando alguém é fascinado pelas riquezas? Você quer ver? É quando aquilo que ele tem de valor material alto, ninguém mexe. Escuta, please. Ouça bem o que eu vou falar agora. Você quer avaliar o seu coração e perceber se você está fascinado pelas riquezas? Perceba se aquilo que o Senhor te deu de muito valor financeiro, monetário, pode ser compartilhado ou não. Se na sua casa não pode entrar ninguém, se no seu carro também assim não serve para tudo, só para alguma coisa. Se o seu dinheiro não pode servir de generosidade nunca. Se você não tem um coração aberto para ofertar, abençoar o próximo, ofertar na obra de Deus, dizimar, possivelmente você está sofrendo do mal chamado fascinação pelas riquezas. Selfish.
egoísta, pensando em si próprio, pensando naquilo que dá prazer único para você. Você precisa pensar naquilo que dá prazer para Deus. O que dá prazer para Deus é um pensando no outro. É um coração generoso, é uma vida comum na vida da igreja. Isso é uma obra de prata, ouro e pedras preciosas. O diabo quer te contar a mentira de que você não pode, mas todos nós recebemos do Senhor algum talento, alguma habilidade, alguma coisa que nós podemos treinar as pessoas. Deus te deu algo. Diga isso comigo, Deus me deu algo. Agora eu vou mais além, tem algo de muito valor em você que alguém que está perto precisa. Tem algo de muito valor. Eu sempre penso, Senhor, o Senhor tem posto pastores perto de mim que ainda não são pastores. Eu preciso ser usado por Deus, porque sendo pastor, eu preciso gerar outros pastores. Tem algo de valor em mim que não é meu, foi dado por Deus, que pode ser usado na edificação. Tem algo de valor em você, não importa o que você é filho de Deus, você está plantado no reino de Deus, você é uma árvore frutífera, eu profetizo isso sobre a sua vida, e você vai dar frutos multiplicando aquilo que Deus te deu na vida de outras pessoas. O diabo não pode te contar a mentira de que você não é e não pode. Você é e você pode porque você é filho de Deus, e a frutificação virá em momento oportuno, mas você hoje põe a mão no arado, faz, coloca-se à disposição e o Espírito Santo é quem faz a obra e move. A gente vê claramente onde há um relacionamento saudável, o resultado prático disso na vida de quem é o discípulo e de quem é o discipulador, de quem dá e de quem recebe. Você vê na vida de Eliseu e na vida de Elias, um deu, outro recebeu, mas existiu uma intencionalidade muito clara. Eliseu era muito claro a respeito do propósito dele ali, ele tinha algo para receber de Elias. E por vários momentos na sua caminhada ali final, antes de Elias ser arrebatado, os dois que andavam muito juntos, Elias falou, você não vai comigo para lá, para Betel, não vai comigo para o Jordão, não vai comigo para onde eu for. E Eliseu disse o quê? Aonde você for, assim como vive o Senhor, eu quero te dizer, eu vou estar também. Do que isso fala? De uma intencionalidade do coração, um coração decidido a receber algo. Se você está perto de alguém, que você percebe que Deus tem algo para te dar através da vida dele, seja intencional, fale, ore, fale, irmão, eu quero caminhar com você porque eu vejo isso da parte de Deus na sua vida, me ajuda. Lembra que eu falei do pastor Bill Hybels semana passada, que ele pediu a um pastor que pudesse almoçar com ele, queria pagar o almoço dele, pelo menos uma vez por mês, para saber e aprender com ele como é que criava filhos, e como é que vivia a vida comum do lar, porque ele era um grande exemplo disso. Você tem coragem de pagar o almoço para alguém durante um ano, uma vez por mês, só para receber algo dele? As fascinações pela picanha, hein? Ou quer dizer, pelas riquezas. Você tem algo de Deus que pode receber das pessoas. Pastor, como é que eu acho? Deus está te preparando e Ele está pondo as pessoas perto de você. Você acha que é por acaso que eu estou aqui nessa igreja? Não, eu estou aqui porque tinha coisas aqui que Deus precisava somar em mim. Tinha gente que o pastor Jonas, pastora Marta, eles não tinham só a Deise para me dar, não. Tinha mais coisa que eu aprendi, tenho aprendido ao longo de tantos anos. Você acha que o seu líder de célula está por acaso na sua vida? O seu discipulador? Não. Por mais que a gente possa fugir dos relacionamentos que muitas vezes nós temos e que tem nos cercado, a gente fica que nem pintinho na gaiola. Galinha no puleiro correndo, porque sabe que vai arrancar a cabeça. Já viu? É difícil pegar uma galinha solta no terreiro. Porque ela escapa para todo lado. Tem crente que às vezes fica assim, fugindo do propósito de Deus. Deus costurou a malha da minha e da sua vida. É Ele quem cruzou os relacionamentos dos quais nós estamos vivendo. Não fuja do propósito de Deus. Responde logo, porque depois da porta da resposta, tem glória de Deus para você. Tem uma obra preciosa, edificada. Deus quer usar todos nós na edificação mútua um dos outros. Não fuja disso. Isso é tão lindo, tão precioso. Mas dá vontade de fugir às vezes. Não dá? Alguém que já teve vontade de fugir, diga amém. Olha, o amém foi forte demais agora. Eu amo vocês, não foge não. Continua aqui. Eu te amo. Acredita em mim, eu amo você. Mas quando a gente vê esse relacionamento saudável fluindo, você vê na vida de um discipulador,
Né? Você lembra que discipulador não é só aquele nominal que eu estou tratando aqui, né? Discipulador é aquele que fala na vida de alguém. Você vê na vida dele a liderança se desenvolvendo, você vê uma realidade espiritual cada vez mais forte, você vê uma vida quebrantada no espírito. Por quê? Porque ele precisa ser padrão, modelo para alguém. Alguém está olhando para ele. E na vida do discípulo você vê despertamento de sede, de fé, para ser alguém além daquilo que é. Você vê o despertamento de uma visão, você vê aprendendo e crescendo em áreas importantes, e os potenciais e os propósitos despertados na vida. Quer dizer, a igreja está sendo edificada. Quem já tem algo está crescendo naquilo, mas quem nunca teve está recebendo algo da parte de Deus e a obra está acontecendo. E isso acontece de forma exponencial quando nós olhamos para as famílias sendo transformadas. Jesus, quando disse que queria curar, ele disse: eu quero curar a todos. Lucas, quando escreveu lá em Atos, ele falando, Jesus andava por toda parte querendo curar a todos do quê? Da opressão do diabo. Não era só da enfermidade. A enfermidade muitas vezes é oriunda da opressão do diabo. Os oprimidos do diabo não conseguem viver uma vida plena, quanto mais edificar a vida de alguém. Jesus libertava as pessoas das suas enfermidades, mas ele andava por todo lado e todo que vinha, com fé e com confiança na palavra que ele tinha, era liberto da opressão do diabo. Nós somos esses agentes que, usados por Deus, libertamos as pessoas da opressão do diabo. E quando uma pessoa de uma família é liberta da opressão do diabo, seja qual for a opressão, isso tem impacto direto na sua família. As pessoas da casa falam: mas esse aqui é aquele cara que bebia, que se drogava, que batia em todo mundo aqui em casa, que roubava as coisas, que não respeitava ninguém. Ou esse é aquele isolado, que não falava com ninguém, ficava tranquilo. Esse é aquele que era doente. Uau, o que aconteceu com ele? A vida dele vira um testemunho, a família é impactada. A sociedade é impactada. Porque os seus vizinhos veem a sua vida, você acredita nisso? Os seus vizinhos olham o seu entrar e o seu sair. O seu testemunho é importante, mas quando Jesus transforma o seu interior, por meio da edificação mútua na vida da igreja, quando o seu interior ele é transformado, a sua família é transformada, você passa a ser um luzeiro, um farol lá na tua rua, no teu prédio. Tem glória de Deus, tem obra preciosa edificada, é isso. Tem amor. Você antes desrespeitava o vizinho que põe o lixo na frente da sua porta. Agora, quando ele põe, você vai lá e pega o lixo e arruma no lugar certo para ele. Olha aí, todo mundo aqui faz isso, eu estou vendo na cara de vocês. Quando a igreja vive esse padrão, a sociedade é impactada. Até quando nós, como igreja, vamos perder a oportunidade de edificar? Mas eu estou certo. Eu não estou perguntando se você está certo, eu estou dizendo que você pode edificar palha, madeira e feno, ou ouro, prata e pedras preciosas. Enquanto você insistir em edificar naquilo que queima e é destruído, você vai ser como uma árvore com espinho sem fruto nenhum. Mas a hora que você optar a ser de um padrão elevado e ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, deu o rosto para ser cuspido, deu o corpo para ser dilacerado e morreu por mim e por você. Enquanto você não estiver à disposição de levar o desaforo para casa, você edifica coisa que morre, mas quando você estiver do lado de cá, edificando coisas preciosas, edificando sobre o fundamento que é Jesus, com ouro, prata e pedras preciosas, com o mesmo sentimento que teve Jesus, você vai pegar o lixo, você vai mudar ele e pôr no lugar certo, vai deitar no chão se for preciso, para quem te ofende passar por cima, se é que você me entende a figura de linguagem. E a glória de Deus vai ser vista na sua vida. E assim você vai ser luz aonde você está. E os espinhos começam a sair e você começa a dar fruto. Eu sei que essa palavra não te empolga muito. Porque ela mexe um pouco em algumas estruturas interiores. Afinal de contas, você tem razão de um monte de coisa. Eu também tenho. E ainda nós veremos a justiça feita. Em nome de Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Caminhe pela justiça de Cristo. Não caminhe pela sua justiça. Tenha um coração aberto para viver a justiça de Cristo e não a sua. Aleluia. Por que eu tenho sempre a impressão que o meu tempo está sempre menor? Me sinto injustiçado nesse momento. Mas os nossos relacionamentos saudáveis, eles transformam também o social.
Queria falar rapidamente disso. Provérbios 28, 27, a Bíblia diz assim: o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. O que dá ao pobre não terá? O que dá ao pobre não terá? Mas quem esconde os olhos do pobre terá o quê? Maldição. Quando a gente tem um coração generoso, a gente tem um coração abençoador. Você fala assim, é para trazer 1 quilo, eu vou levar 2 toda semana. É para dar um agasalho, eu vou dar todos os que estão bons lá. Eu vou entregar tudo com muita alegria. É para fazer, você quer sempre fazer além. Por quê? Porque o seu coração é generoso. Edificar uma obra que tem valor para Deus também passa por observar a situação social do meio em que você está vivendo. Que meio é esse? Começa na tua casa, passa pelos seus vizinhos mais próximos, pela igreja, a comunidade em que você vive, e tem um alcance muito além do que você pode imaginar. Eu estou cansado de ver que Jesus se preocupava com o bem-estar das pessoas também. Jesus deu pão, não deu pão? Quando é que Jesus deu pão? Na ceia ele deu pão. A minha pergunta foi bem ampla. Jesus deu pão para quem estava necessitado e passando fome, não deu pão? Deu. Em algumas ocasiões, a gente vê Jesus alimentar multidões com pão e peixe. Tinha mistura, inclusive. Não era só pão. Tinha peixe fresquinho. O peixe do céu deve ser um negócio glorioso. Você imagina, Jesus, lá com os discípulos, quando ele recebe os discípulos depois de estar ressurreto, né? A Bíblia fala que tinha uma fogueirinha ali. Não sei se era passar o peixe, só para esquentar os pés e as mãos, mas eu imagino aquele peixe grelhado, eu estou jejuando no café da manhã hoje, viu? Aquele peixe grelhado com café, pimentinha, assim, aquela coisa boa, e ele recebe a Pedro, recebe os discípulos, e pergunta para Pedro, tu me amas, Pedro? Que coisa boa é comer do que o Senhor tem para nós. Ele se preocupava com o bem-estar das pessoas. Comer não te dá uma sensação de bem-estar? Eu, uma vez lendo sobre os direitos humanos, aponta para a dignidade humana 2 coisas. Se vestir, ou seja, não estar nu diante das pessoas. É muito vergonhoso você estar nu diante das pessoas. Você já viu uma pessoa nu na rua, em estado de pobreza e difícil? Não é humilhante? Então isso fala de dignidade. E outra coisa é comer. É ter o que comer, não morrer de fome. Jesus se preocupa com isso. E você e eu? Edificamos uma obra que aponta para isso? Às vezes, a gente vê pessoas miseráveis chegando na igreja num sentido de mordomia cristã. Deus tem muito mais para nós do que simplesmente nos dar o pão. Ele transfere o DNA de Cristo de uns pelos outros, o DNA de prosperidade que está em Jesus, ele é transferido através do Espírito por nós. E quando discípulos são gerados, eles são gerados com um DNA novo. Nós recebemos a seiva de Cristo, né? Ele é a videira, estamos enxertados nela. Nós recebemos a seiva, inclusive, de ser prósperos. Quantos creem nisso? Então nós aprendemos através do discipulado caminhos que outros aprenderam, porque nem todo mundo chega sabendo, aliás, eu acho que ninguém. E você aprende princípios, e aí você vê pessoas que antes não tinham nem o gato para puxar pelo rabo, já ouviu essa? Essa é nova, né? Eu que inventei. Não tinha nem o gato para puxar pelo rabo, e agora tem dinheiro guardado, tem carro zero, comprou uma casa, está abençoando outros, e você fala assim, não aconteceu nada tão extraordinário na vida dessa pessoa. Sabe o que aconteceu? Algo muito extraordinário. O DNA de Cristo está nele, a prosperidade chegou na vida dele. Eu cansei de ver gente ganhar muito dinheiro e não ter nada na vida. Eu já vivi em ambientes que eu era seguramente o menor, não era dos menores, era o menor. Eu era o menor, e as pessoas falavam assim, como é que você consegue dar 10% para o pastor, ainda ter previdência privada e ter uma casa? Eu falava, sabe o que é isso? É porque eu não dou 10% para o pastor, é porque eu não trabalho nada, é porque tudo que eu faço é por causa da graça de Deus. Aonde eu estou foi Ele quem me pôs. E tem favor de Deus na minha vida, só isso. E teve gente que falou isso para mim, sabendo claramente que eu era o menor. Sabendo que ele era muito superior. Uma vez um amigo chegou para mim e falou assim, Rodrigo, cara, me explica aqui, como é que você consegue? Porque o salário dele era uns 7, 8 mil reais a mais do que o meu. Era a mais, isso, a mais. Você imagina, um salário só de 7 mil reais já dá para fazer uma bagunça, não dá não?
Quem quer um salário de 7 mil reais, diga amém. Oh, aleluia, os irmãos. O fogo desce, né? Acho que eu vou preparar um esboço do fogo aqui. Aleluia. E quem quer um salário de 15 mil? Agora deixa eu fazer outra pergunta. Quem quer dar 1 milhão de reais de dízimo? Você ganhar para dar 1 milhão de reais de dízimo é glória demais, né? Aleluia. Ó, o dia que você estiver ganhando 10 milhões por mês, não vai sonegar uns 1 milhão de dízimo, hein? Cuidado. Fala para a pessoa do outro lado. Cuidado, hein, irmão, que você está falando aí. Presta bem atenção no que você está dizendo. Mas essa pessoa falou isso para mim e falou assim, cara, eu vivo endividado, eu não consigo ter uma casa paga, eu estou financiado no banco, estou arrebentado, eu não consigo, os meus carros são todos financiados. Ele falou assim, sua casa e seu carro são todos financiados, né? Eu falei, minha casa é financiada, na época minha casa era financiada. Não, minto, na época eu morava no apartamento ainda. Eu falei, não, meu apartamento é pago, eu estou juntando dinheiro para comprar uma casa. E os seus 2 carros? Eu falei, esses 2 carros estão pagos, não são financiados. Cara, como assim, velho? Ele falou assim, eu nem faço tanta coisa assim. A gente vive uma vida parecida. Eu falei, vive não, velho. A gente vive uma vida parecida, não. Eu falei, mas sabe qual a principal diferença? Esses 10% você fala que eu dou para o pastor. Eu não dou 10% para o pastor. Tudo que eu tenho é do Senhor, é de Jesus. Foi Ele quem me deu. Então é consagrado a Ele. A bênção de Deus está na consagração do que você tem a Ele. Tudo que você tem é consagrado a Deus? A obra que nós fazemos é uma obra que nos transforma, para que nós possamos fazê-la. Você é transformado para fazer uma obra. Você está edificando algo sobre o fundamento que é Jesus. Eu queria só finalizar com você dizendo 3 coisas. Deus vai te dar muitas oportunidades na sua vida. Você vai aproveitar algumas e outras não. Nesse exato momento tem um trem parado na estação e você pode entrar nele. Ou não. Depende. A decisão é tua. Você quer entrar no trem? O trem da oportunidade de Deus para a sua vida, Deus tem te dito coisas preciosas nesse tempo. É uma decisão tua. Agarre as oportunidades que Deus tem colocado diante de você. Sejam elas no ministério, nos relacionamentos. Veja a sua volta. Você sabe que antes de colher, você começa semeando. Alguém lembra disso? Semeie primeiro. O que você está precisando colher? Semeie primeiro. Seja aberto para receber de alguém. Talvez a oportunidade que Deus está te dando agora é de ser semeado. É de receber uma palavra, é de receber cuidado, é de ser exortado, é de ouvir da parte de alguém que é mais maduro do que você. Talvez seja essa a oportunidade que Deus está te dando agora, porque Deus está te preparando para coisas grandes no futuro. Não despreze as oportunidades que o Senhor está te dando. É muito ruim você fazer alguma coisa de maneira errada, fazer a obra de maneira errada. É ruim também não fazer por causa das circunstâncias da vida. Também é muito ruim. Deus, então, Ele tem nos chamado para quê? Para um tempo de despertamento. Porque nós não podemos, de fato, ficar sem fazer aquilo que Deus tem para nós fazermos. Seja pelas circunstâncias, ou seja, por estar fazendo de forma errada. Nós precisamos acertar o alvo. Quantos aqui querem acertar o alvo? Digam amém. Preste muita atenção em 3 coisas que são importantes. Primeiro, seja grato a Deus pelas oportunidades que Ele tem te dado na vida. Segundo, seja sensível a cada oportunidade. Não deixe passar as oportunidades de edificar pessoas no reino e de ser edificado. E terceiro, arregace as mangas e vai para cima, trabalha. Fique de pé no seu lugar.